Eu sou Elisa de Araújo, eu trabalho com relações governamentais e institucionais. Hoje eu sou coordenadora de relações governamentais do Grupo Natura. Também faço mestrado na UFABC e pesquiso mulheres negras em espaço de poder institucional, na política institucional. Então tem 15 anos que eu estou estudando, ou trabalhando, ou as duas coisas, ou falando no boteco sobre política. A gente tem um problema muito sério de representação, né? Os eleitores não se veem nos eleitos. A política é difícil, ela foi feita de uma certa maneira por elites, aliás, ela foi completamente feita por elites. Eu falo que o político padrão é um homem branco, de meia idade, rico e de terno cinza, que não é o Brasil. Essa pessoa não é o brasileiro, de uma maneira geral, não é a população brasileira, que é 56% negra, que é 25% uma mulher negra. Com esse distanciamento, a gente tem políticas e leis que não atendem às demandas reais da população. A gente tem em 2022 uma oportunidade de disputar o país. Então a gente teve os últimos 4 anos, a gente viu degringolar de uma maneira... Nunca foi muito bom, sempre foi difícil, nunca foi representativo. E isso, se a gente for botar uma lupa em cima desses autodeclarados pretos e pardos, a gente vai encontrar deputados que claramente não são negros se declarando pardos. Então, se a gente for olhar de pertinho, esses 20% é muito menos gente. Então, claramente, a gente tem um Congresso Nacional que não é feito de pessoas, não é feito de pessoas do mundo real. De 2018 para cá, a gente vive o desmonte do Brasil. A gente não tem uma linha mestra, um projeto de país. A gente, na verdade, tem. Talvez o único projeto de país que esteja em curso seja a destruição. Se você pegar qualquer ministério e olhar de pertinho para ver quais políticas públicas esse ministério tem em elaboração, em implementação, em avaliação, a gente vai ver que é quase nenhum. O Brasil sobreviveu os últimos 4 anos por inércia, pela força e o tamanho das coisas que já vinham acontecendo. O que há é um desmonte, o que há é o esvaziamento do orçamento público, o que a gente tem hoje é o orçamento público nos ministérios diminuído e tudo virou a tal do orçamento secreto, que é um absurdo, que é distribuir o recurso de realizar a política pública no Brasil para a base parlamentar, para comprar voto de parlamentar, que é parlamentar da base do governo. Então, o próprio Congresso, que é um espaço que eu amo estar, viver, operar, estudar, os últimos 4 anos foram terríveis para operar, para acompanhar o Congresso Nacional. Por quê? Porque não tem uma linha mestra, não tem um projeto de país. O que tem são projetos sendo aprovados quase que como num leilão. Quem dá mais, quem paga mais, quem cobra mais, e aí as coisas estão caminhando nesse tom. E é terrível. Para começar, não é nada republicano, muito menos democrático. E não atende os interesses do país, tanto que a gente tem um país destruído, com um número recorde de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar, recorde de crianças passando fome, a gente tem pessoas desempregadas, então o Brasil está muito pior e ninguém nega isso. Nos últimos 4 anos a coisa piorou muito. Essas eleições, então, as pessoas têm falado que elas são as eleições mais importantes da nossa história, da história da democracia recente brasileira, que é uma democracia muito recente. E o que está em disputa também, paralelo a isso, o que a gente viu acontecer no Brasil nos últimos 4 anos, talvez com mais força nos últimos 2? O debate do racismo ganhou a centralidade do debate político, então você não pode mais falar sobre desigualdade no Brasil sem falar de raça. E a gente fez essa miopia sobre si mesmo até um dia desse. A gente falava de desigualdade, uma coisa meio etérea. Falava de política pública, mas você está falando para quem? Você está falando de quem? Quem são as pessoas? E a gente hoje tem o debate de raça tão importante no Brasil quanto outros marcadores, né? Eu entendo raça e racismo como a base angular da sociedade brasileira. O que fundou o Brasil? Racismo. O que explica a desigualdade abissal que a gente tem no Brasil? Racismo. Em 2022, a gente tem umas mudanças, inclusive do próprio TSE, do próprio tribunal que regulamenta, que regula as eleições. Na verdade, em 2020, eles decidiram, por força de uma provocação de parlamentares negros e do próprio movimento negro, eles reconheceram, bem, a gente tem um problema na democracia no Brasil. A democracia brasileira é racista. O processo eleitoral brasileiro é racista. A democracia no Brasil não representa as pessoas do Brasil, que é um país negro. Como que a gente vai resolver isso?
E aí há uma série de estudos que mostram que candidaturas que vencem eleições têm uma série de razões, inclusive o imponderável da política. Mas tem um dado muito claro que candidaturas que vencem eleições são candidaturas que recebem recurso partidário, que recebem grana. É quando o partido investe para ver determinadas pessoas eleitas. E fazendo uma análise, passando um pente fino nas candidaturas e nas candidaturas eleitas nos últimos anos, pesquisadores chegaram à conclusão de que pode até ter um aumento de negros e negras se candidatando, mas não teve um aumento de negros e negras recebendo o dinheiro dos partidos. Quem recebia os dinheiros dos partidos para ser eleito continuaram sendo as mesmas pessoas. Então, em 2020, o TSE fala: a nossa democracia tem um problema, ela não representa do ponto de vista racial. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente não vai superar esse problema, a gente precisa de uma política de ação afirmativa para superar isso aqui também. Então eles decidiram que o partido político deveria dar dinheiro de maneira proporcional às candidaturas brancas e negras. É um puta avanço, porque você vai ter muito mais dinheiro investido em candidaturas negras. Então, vamos lá. A gente tem a oportunidade de colocar os debates de raça que puxam os outros debates no centro da mesa, da tomada de decisão. E a gente tem a institucionalidade reconhecendo, olha, a gente precisa pôr dinheiro nas candidaturas negras, porque senão eles não vão ser eleitos. Então, tudo isso faz com que 2022 dê pra gente a oportunidade de disputar o Brasil. Disputar a narrativa Brasil, disputar o Brasil, falar sobre a necessidade de eleger mulheres, homens, pessoas de periferia, pessoas negras comprometidas com a pauta do antirracismo, porque não basta que a pessoa seja negra, ela precisa entender o que é ser negro no Brasil e lutar por isso. E se em 2018 a gente sai das urnas com cerca de 20% de eleitos autodeclarados negros, esse ano a gente tem a oportunidade de eleger uma bancada imensa e uma bancada comprometida realmente com disputar o Brasil. Não ficar a serviço do projeto que está aí. O Abdias do Nascimento tem um livro que chama O Genocídio do Negro Brasileiro. E quando você lê esse livro, eu li a primeira vez, eu parava para chorar, porque a gente vê que o Brasil que a gente vive hoje, ele está dando certinho. Ele é exatamente o Brasil que foi pensado pelos genocidas, pelos colonizadores, pelas pessoas que lá atrás pensaram: o que vai ser o Brasil? Vai ser um país que mata preto. E está acontecendo, de todas as formas. E a gente tem a oportunidade em 2022 de disputar esse Brasil, de pensar um Brasil novo e não só disputar nas urnas, mas disputar na narrativa, disputar em quem tem o poder de voz. A gente supera o lugar daquele que não fala de si, né? A gente pode falar da gente, a gente está aqui falando da gente pra gente. Essas eleições são muito importantes. Quero reforçar isso porque é um ponto também muito, muito, muito fundamental. A gente tem que eleger um presidente novo, a gente tem que eleger governadores novos, a gente tem essas eleições para o Poder Executivo, que geralmente são essas eleições chamadas majoritárias, são eleições que tem mais propaganda, que a gente vê a cara do cara, o número do cara em todo lugar, e todo mundo fala sobre ele, tem boné, e tem bandeira, e tem música, e a gente é bombardeado. Mas o parlamento é essencialmente o poder que emana do povo. O parlamento foi feito para representar o povo. É no parlamento que você vai ter um representante que é o cara que você conheceu, que é o cara que te entregou o santinho dele e te pediu voto. Você tem que saber quem é esse cara. Você tem que saber onde é que você vai acessar esse cara. Como é que você vai cobrar esse cara? E se a gente tem consciência disso, a gente se organiza. Eu falo muito de organizar a nossa revolta. A gente está muito puto com o Brasil. Tá ruim para todo mundo. Tá difícil para todo mundo. A gente tem que organizar, escolher pessoas muito bem escolhidas, combinar com a galera. Vamos votar em tal pessoa, porque tal pessoa eleita sendo um dos nossos, não existe isso de não saber o nome dele daqui 2 anos. Não existe isso de não cobrar o mandato dele quando ele tomar posse. Não, tem que ser uma pessoa que está aqui do lado, que conhece a realidade, que sabe do que a gente está falando e que a gente vai acessar para cobrar. Então essa para mim, é a mágica do processo. É onde a gente vai superar a crise da democracia. Vamos botar os nossos lá, a gente tem capacidade, a gente é a maioria da população. Somos maiorias minorizadas. Então vamos organizar a nossa revolta, vamos escolher votar em pessoas que a gente vai poder, que a gente sabe o nome, sabe onde mora e a gente vai poder cobrar e vai poder construir junto. Não é ninguém que vai salvar a nossa pátria, é uma pessoa que vai ouvir e a gente vai elaborar a política junto. Isso é incrível. E essa é a graça da minha vida, olhar esse espaço e pensar, a gente pode interferir nos caminhos disso aqui não está distante de mim, isso aqui não é,
eleger e deixa lá que ele vai fazer. Não, isso não é a democracia. A democracia não foi feita para ser assim. O Congresso, os parlamentos não foram feitos para ser assim. É para a gente participar. Participar mesmo, não é só participar na hora do voto. É estar junto, é acompanhar, é propor projeto, é dizer, olha, como é que nós vamos pensar uma política pública para resolver esse problema? Então essa é a oportunidade que a gente tem em 2022, é disputar o Brasil. O Brasil é o Brasil de verdade, o Brasil para os brasileiros. Não para meia dúzia de cara, não para fazendeiro, o empresário, o bilionário que organiza, eles se organizam muito bem. E eles escolhem os deles, eles escolhem, não, nós vamos construir essa pessoa aqui, vamos votar nele e ele vai ser nosso representante lá. Eles fazem isso muito bem. A gente também tem condições de fazer. E esse é o brilho dessa eleição.